Uma boa noite a todos. Bom, meu nome é Anderson, eu tenho 28 anos, estudo para ser sacerdote, sou seminarista e estou no 3º ano de filosofia. Sou natural da paróquia Nossa Senhora das Dores de Areal e hoje faço pastoral aqui na paróquia de Santo Antônio do Alto da Serra, em Petrópolis. Hoje eu recebi como um tema para falar com vocês da relação de Santo Antônio com São Francisco de Assis. Então, para começar um pouquinho desta formação, dessa trezena, que é o 7º dia da trezena, eu vou falar um pouquinho sobre o início da vida de Santo Antônio. Então, Santo Antônio, ele começou nos cônegos regulares, onde iniciou a sua formação sacerdotal. Então, por ter a sua caminhada, já ter tido uma vida na infância, uma vida já voltada para Deus, uma vida de um conhecimento também de Deus através da sua família, Santo Antônio, então, ingressa nos cônegos regulares de Santo Agostinho, onde também recebe a sua formação sacerdotal, sua formação teológica. E daí em diante, cresce no coração de Santo Antônio também o desejo do martírio. E aí é o primeiro passo dessa relação de Santo Antônio com São Francisco. É o primeiro ponto. Por quê? São Francisco também queria ser mártir no Marrocos, Queria sair em missão para poder sofrer o martírio. Então, a relação de Santo Antônio e São Francisco de Assis já começa pelo desejo do martírio. E então, depois, em 1220, Santo Antônio conhece a ordem franciscana, a ordem de São Francisco de Assis. Voltando só um pouquinho, nesse período de formação de Santo Antônio, que ele estuda nos colégios de Santo Agostinho, dos cônegos regulares de Santo Agostinho, nesse período de formação, e depois também, já depois como sacerdote, ele escuta sobre os franciscanos que iam em missão para o Marrocos e lá sofreram o martírio. E de lá ele recebeu a notícia de 5 frades que sofreram o martírio. E Santo Antônio ficou com aquilo na cabeça, por ter já também esse desejo de sofrer o martírio, esse desejo de estar mais próximo de Deus, doando a sua própria vida, morrendo por Deus, Santo Antônio acaba tendo um sonho com esses 5 irmãos frades. E no sonho, os irmãos frades chamavam Santo Antônio para ingressar na ordem franciscana. Esses irmãos frades se apresentavam a Santo Antônio com uma palma na mão. Palma, para quem não sabe, é aquela flor branca, alguns conhecem também como lírio, E isso significava o quê? Significava a pureza dos santos, e a relação dos santos com Deus, Essa relação dessa flor, que mostrava a santidade daqueles santos frades, Então, Santo Antônio teve este sonho e aumentou muito mais o desejo de se tornar mártir. Então, Santo Antônio, quando conhece a ordem franciscana, em 1220, ele passa a dar um passo além, Ele começa a dar um passo além, ingressando na ordem franciscana. E, quando ele ingressa na ordem de São Francisco, ele recebe também a autorização para ir sofrer o martírio. E desde o momento que ele parte naquele navio, ele sofre um naufrágio, o navio afunda. Santo Antônio sobrevive, Então, essa parte da história, quando eu falo do naufrágio, foi algo que eu ouvi dizer. Foi algo que eu ouvi dizer. Eu não tenho certeza se foi realmente um naufrágio ou se foi por graça de Deus, que o navio parou ali e não pôde prosseguir para o Marrocos, para onde ele iria sofrer a missão. Então, o navio para em Messina, na Itália, próximo de Assis. E por aquele navio naufragar ou parar ali naquela cidade, Santo Antônio decide ir a Assis encontrar com São Francisco. E dali começa essa relação de São Francisco e de Santo Antônio. Primeiramente, quando São Francisco permite que Santo Antônio prega para os irmãos franciscanos e os irmãos dominicanos. Ali, São Francisco enxerga a grandeza de Deus em Santo Antônio. Quando isso acontece, São Francisco permite, então, que Santo Antônio se torne o pregador oficial dos irmãos franciscanos. Olha que maravilha, E daí eu faço uma volta, porque eu poderia ter continuado daqui para frente, mas eu vou dar uma pausa aqui e vou voltar um pouquinho pegando da espiritualidade de São Francisco e com relação
a formação teológica de Santo Antônio. São Francisco de Assis, né, com uma espiritualidade tão incrível, né, de perceber a Deus nas pequenas coisas, de chamar a lua de irmã, o sol de irmão, de chamar os animais de irmão lobo, irmã pata, né, como mostra lá no filme, né, irmã pata, irmão burro, né, irmão burrinho, né, e de ter essa proximidade tão grande com Deus, né, de enxergar as pequenas coisas no dia a dia, né. São Francisco, com essa espiritualidade, encontra em Santo Antônio uma proximidade maior de Deus através da sua formação teológica. Ou seja, quando São Francisco enxerga em Santo Antônio essa proximidade maior de Deus através da pregação, São Francisco permite, então, que Santo Antônio se torne o pregador oficial da ordem franciscana. Olha que beleza, né? A espiritualidade que se completa com a formação teológica. Algo maravilhoso. Isso só é dado por graça de Deus, né? E ainda São Francisco vai além. São Francisco permite que Santo Antônio se torne o professor, né? O primeiro professor dos irmãos franciscanos. Isso é perfeito, né? Então, Santo Antônio recebe a missão de São Francisco de quê? De levar aos irmãos franciscanos a formação teológica. E dali ele passa a estudar, a formar os irmãos franciscanos. Isso é maravilhoso. Então, a partir daí, São Francisco começa a tratar Santo Antônio de uma maneira super incrível, que eu posso dizer, né? E de uma forma muito carinhosa, porque São Francisco enxerga em Santo Antônio um bispo. Então, São Francisco chama Santo Antônio de meu bispo. Olha que carinho de São Francisco para com Santo Antônio, né? E, a partir daí, Santo Antônio forma os irmãos. O chamado de São Francisco, né, esse ato de chamar Santo Antônio de meu bispo, São Francisco demonstra que ele enxerga em Santo Antônio uma autoridade. Uma autoridade de que Santo Antônio, ele recebeu de Deus a graça de transmitir aos irmãos franciscanos uma formação além da espiritualidade. Olha que fantástico, né? Então, a partir daí, né, por ser também esse pregador oficial, Santo Antônio também recebe do Papa Gregório IX outro título, né, o título de a Arca do Testamento. Olha só que propriedade, né? Então, Santo Antônio tem esta grande relação com São Francisco de que, primeiramente, do amor a Deus. Em segundo lugar, tem o mesmo desejo de levar a Deus para os outros, para os irmãos. São Francisco leva a presença de Deus através da sua espiritualidade. São Francisco mostra aos irmãos as pequenas coisas do dia a dia, nas pequenas coisas do dia a dia, a presença de Deus. Santo Antônio, com a sua formação teológica, mostra que Deus está presente também na formação, nas escrituras, no conhecimento, né? E isso é algo que Deus permite, que a obra franciscana, né, tudo isso que os irmãos franciscanos têm hoje, Deus permite que, tanto de São Francisco de Assis como de Santo Antônio, seja algo único na espiritualidade e na formação. Os dois se completam, né? Um ajuda o outro. Nas pequenas coisas do dia a dia, encontramos nosso Senhor. Através da leitura da Sagrada Escritura, através da formação, encontramos também a presença de nosso Senhor. Então, um completa o outro. E isso é fantástico. Através disso tudo, nosso Senhor permite que Santo Antônio, né, se torne o doutor da igreja. Por que doutor da igreja? Porque ele é capaz de defender as heresias. Santo Antônio, ele luta contra as heresias, né? Defende a igreja, defende a palavra de Deus e mostra que a igreja é correta, é certa, né? Cito aqui uma das histórias de Santo Antônio que acho que vale muito a pena. Santo Antônio ia pregar em uma cidade, estava tudo certo, né? E ao chegar naquela cidade, ele descobriu que os hereges tinham convencido os jovens, o povo daquela cidade, a não ir naquela palestra, naquela pregação. E Santo Antônio, com muita fé, né, decidiu, simplesmente, pensou, né? Com muita fé, falou, já que o povo dessa cidade, os jovens dessa cidade, as pessoas dessa cidade não quer ouvir a palavra de Deus, então eu falarei para os peixes.
E Santo Antônio, de uma maneira incrível e particular, de uma intimidade muito grande, começa a falar com os peixes do rio. Peixe dos rios, ouçam a palavra de Deus. As pessoas dessa cidade não querem escutar a palavra de Deus, então vocês ouvirão o que eu tenho a dizer. E dali os peixes começam a pular, começam a aparecer, né? Colocar a cabeça para o lado de fora da água ou começam a ouvir a palavra de Deus. Uma intimidade de Santo Antônio para com a palavra de Deus, para com o próprio Deus. E assim, meus irmãos, eu encerro esta meditação, essa formação nesse 7º dia da trezena de Santo Antônio. Façamos então juntos a oração de Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Santo Antônio, rogai por nós. Agradeço a todos vocês por me ouvirem. Peço desculpa às vezes um pouquinho confuso que pode ter ficado, mas continuem acompanhando a formação e as meditações nesta trezena de Santo Antônio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.